E aí galerinha do canal Bigodinho Com, beleza? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Bigodinho Com, seu canal de bigode. Esse vídeo é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre muda de bigode torneado, bigode de bando. É um assunto que é meio complicado falar porque o pessoal critica muito, né? Mas de todo jeito, nós que criamos bigodes, a maioria dos bigodeiros, acho que a maioria do pessoal que tá aqui no canal, infelizmente ainda tem bigode que não é nascido em cativeiro, né? Então pode explicar pro pessoal poder entender. Valeu, pessoal, tamo junto aí. Vou aproveitar também, tentar já mostrar uma dúvida do, eu acho que foi o Anderson que perguntou pra gente aqui no canal qual era a diferença de um bigode torneado. Ele chamou de bigode Chechel. Acredito eu que ele queria chamar, que ele queria dizer que era um pardo, né? Um bigode, possivelmente um filho de um torneado. Mas é isso aí, acompanhe o resto do vídeo. Valeu, pessoal, tamo junto. E não se esqueçam, pessoal, se inscreve aqui no canal, se inscreve lá no canal do Carlão. Vamos fazer o Carlão chegar nesses 1000 inscritos e vamos logo fazer esse sorteio, né? Fazer logo o sorteio dessas plaquinhas que eu também já tô ansioso com isso. Valeu, tamo junto. E aí, pessoal, então vou começar por uma dúvida do Anderson Oliveira. Depois eu vou continuar com o que o Tom tinha pedido pra gente no vídeo lá sobre muda, né? Tom Coelho. Se inscreva lá também no canal do Tom, que tem um monte de bigode cantando bem legal lá. Vocês vão gostar. É o seguinte, qual a diferença? O Anderson perguntou como é que ele vai fazer pra saber se o bigode dele é torneado. Ele chamou de Chechel, eu chamo de bigode de bando, que é o filho do bigode torneado, né? Nasce lá e anda muito em bando, né? Diferente do pai que tá torneado lá. Como é que ele faz para saber a diferença? O Anderson é o seguinte: por que o bigode se chama torneado? Torno, torneiro, como se chama acho que o pessoal do Ceará chama de torneiro, aqui no Maranhão muitos chamam de torneado, outros locais também vão chamar de torno, né? Por que chama disso? Porque assim, ele escolhe um local onde ele é meio que se fosse o torno dele, né? Ele escolhe uma determinada árvore e um perímetro, e ele fica marcando o território dele ali com canto, fica extremamente agressivo, né? No período reprodutivo. Então assim, tu só vai ver um bigode torneado no período reprodutivo. Quando chega o período de bando, pós período reprodutivo, ele sai por aí voando, ele vai procurar locais para se alimentar, para continuar a vida dele. Já não vai estar mais cantando do mesmo tanto que ele estava lá no período reprodutivo, né? E já não tem mais aquele local fixo para ele estar cantando. Então ele já não é mais um bigode torneado, certo? Ele é extremamente fogoso nesse período, justamente por ser o período dele reprodutivo. Mas é o mesmo bigode, é a mesma ave, não tem diferença. Não é uma raça diferente, não é uma espécie de bigode diferente. É o mesmo bigode, beleza? E o Chechel que tu chamou aí, eu acredito muito que você tá falando do bigode de bando, que são os filhotes. Ainda não tem canto definido, porque normalmente são muito novos. Eles nascem, ó, aqui no Maranhão, praticamente janeiro, fevereiro e março. Alguns ainda nascem lá pro meio de março, né? Aqui, ó, um colega já pediu pra gente fazer vídeo de campeada e tal. Cara, aqui não tem, infelizmente. Aqui não tem como ser... aqui dentro de São Luís você não... dificilmente você vai achar um bigode solto pra tu pegar e testar o teu. Se aparecer, é muito provável que aqui e ali possa aparecer algum, mas infelizmente o pessoal pega logo, né? Então assim, quando chegar junho, meio de junho pra frente, julho, né? Começam, às vezes no começo de maio, no final de maio já às vezes acontece. Depende muito do sucesso do período reprodutivo. Começa a aparecer os filhotes aqui. Aqueles ali são os bigodes de bando. Por que é de bando? Por que é Chechel? Por que é... sei lá como o pessoal gosta de chamar. Aqueles pardinhos ali foram os filhotes que os torneados tiveram lá na temporada. Estão saindo por aí. Sempre tem... normalmente anda alguns bigodes mais velhos no meio, né? Tem a cor mesmo bem verdinho, bem pardo, porque normalmente estão de muda nova. Os que vocês olharem que não tá de muda nova, tá meio acinzentado, né?
não tá tão cinzento como aquele cinzento lá quando tá no período reprodutivo do torneado. Aí uma outra coisa, por que o torneado é daquela cor bem cinzento? A alimentação faz alguma diferença e a quantidade de sol que ele pega, né? A quantidade de sol que ele pega, por ser muito maior do que nosso bigode de gaiola, ele fica com aquela aparência mais desbotada, né? E eu não estou falando da questão da cor, da barriga, de ser mais branquinha, de ser mais parda. Eu estou falando da questão da costa mesmo, né? De ser bem cinzento mesmo. Aí tu percebe que a pena é meio desgastada. E uma outra característica de um bigode assim, brabo, tirado da natureza, tanto de um torneado como de um pardo, é que é o seguinte: a gente conversou aqui no vídeo sobre muda, algumas coisas, alguns fatores podem influenciar na muda de penas, né? Aspectos físicos, clínicos, comportamentais e psicológicos, alimentar, né? Nutricional. Principalmente o aspecto comportamental no período de muda de um bigode brabo, cara, de um bigode que tu foi lá e tirou da natureza. Ele precisa de 2, de 3 anos para começar a ter o hábito, né, para ter comportamento de conseguir. Alguns assim, eles são extremamente fogosos, tem muita fibra mesmo, tem uns que chegam a ser crônicos, não vão parar de cantar nunca, mas fica aquela ave feia, toda esfarrapada, a pena toda destruída. Por quê? Porque assim, ele não conseguiu ainda se adaptar ao ambiente de gaiola, ao ambiente doméstico. Então assim, a cabeça dele ainda tá meio bloqueada. Então assim, ele não tá adaptado, então ele não joga a pena de jeito nenhum, cara. Ele não faz uma muda boa, justamente por esse motivo, né? O Tom também perguntou por que dá a ideia da gente conversar, né? Porque, por conta que acontece daqueles bigodes são pardo, cantando muito, faz uma muda, bota aquela estrelinha na testa e pronto. Pra cantar de novo, meu amigo, tem que fazer às vezes 1, 2 mudas ainda. É o mesmo esquema. Ele não tem a adaptação ainda necessária pra estar se sentindo confiante, né? Às vezes a muda não é bem feita. Pessoal, só para encerrar o vídeo, né? Um dos questionamentos um dos pontos que o Tom tinha tocado era no seguinte: o bigode é pardo, vai fazer uma muda onde ele fica com aquelas pintinhas na cara, às vezes empreta o rabo, bota algumas penas pretas por cima do rabo, às vezes cria máscara ou não, né? Começa a abrir as croas. E muitos não conseguem desenvolver, não conseguem começar a cantar nessa muda, né? Por algumas situações. Às vezes o bigode já começa a fazer a muda dele de bico, né? E aí ele não muda o bico durante a muda de penas, e aí não tem pra onde correr. E um outro fator é o seguinte: ele ainda não tá totalmente adaptado à gaiola, né? No caso o preto, o pardo a gente até acha que tá, porque ele às vezes cai mais pena e tudo, mas ainda não tá adaptado ao ambiente doméstico, né? Ó, só pra vocês terem uma ideia, claro que reprodução é um tema muito mais complicado, bem mais complexo do que só muda de penas. Mas isso não é o que eu estou dizendo, especialistas em reprodução dizem que se tu tirar um animal silvestre da natureza, colocar ele em ambiente doméstico, você não consegue fazer ele entrar no ciclo reprodutivo antes de 5 anos habituado ao ambiente doméstico. Então assim, você vai pegar um passarinho, qualquer outra coisa, pode até ser um mamífero, você bota para dentro do ambiente doméstico, né? Para dentro da gaiola, de um viveiro. Cara, para ele começar a reproduzir, para ele começar a estar adaptado àquele novo ambiente, para ele reproduzir são 5 anos, né? Para eles começarem a ter os hábitos para fazer boas mudas de pena, isso não é, claro que isso não é regra, né? Isso não é sempre, mas normalmente varia de 2 para 3 anos, né? E no caso do pardo é porque todo bigode em si ele tem que ter aquele período que ele vai fazer aquela muda, que ele vai se concentrar, vai estar mudando o bico no mesmo período. Então assim, normalmente o bico de baixo, né? Nem o bico de cima, às vezes é os dois juntos, mas o que realmente causa o problema para
Quando tá mudando só o bico de cima, até canta, mas canta menos. Vocês podem observar, o bigode fica com aquelas pontas. Muitos ficam cantando, mas diminui bastante o canto. Às vezes tá cantando bem, quando tu te espanta, dá uma quebrada, tu vai dar aquela avaliada ao bico dele que começou a crescer demais. Beleza, até pra muda de bico a gente tem um vídeo aí no canal, né? Depois dá uma procurada lá. Na verdade a gente tem vários vídeos falando só sobre muda de bico. Agora, a muda de bico mesmo que gera problema, meu amigo, é aquela muda lá de baixo, é o bico inferior, porque a camada de creatina é bem maior, pela placa óssea ser oca, né? Precisa de mais queratina e normalmente é uma muda bem mais complicada. E eu acho que é isso que o vídeo tá ficando grande. Valeu demais, tamo junto. Não se esquece de se inscrever e compartilhar quem chegou até o final do vídeo. Normalmente a pegada, quem tá chegando agora no canal, normalmente a pegada da gente fazer vídeo é mais ou menos assim, né? E eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Valeu demais, tamo junto.